Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Vamos dar início, então, à nossa grande reunião. Quero, de início, cumprimentar o nosso presidente da FCDL de Santa Catarina, o Nildo, que fez a solicitação através da bancada do Vale do Itajaí, para que a gente pudesse estar reunindo aqui os CDLs de Santa Catarina, que fez essa preposição através do FCDL, para que a gente pudesse ouvir também os municípios que estivemos nesses últimos 2 meses, praticamente, de enchente em Santa Catarina. O objetivo é receber as demandas do comércio varejista atingido pelas enchentes de Santa Catarina, acompanhar os projetos do governo relacionados ao setor e ao evento climático e fomentar a parceria do comércio varejista com instituições financeiras. Quero já chamar para compor a mesa conosco o presidente do FCDL de Santa Catarina, o Nildo Dal Bosco, vai fazer parte aqui conosco. Superintendente do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento, Marconi Souza Melo. Secretário Adjunto do Estado de Planejamento, Lucas Amâncio. O presidente do Banco do Badeschi, o Ari Rabaioli. Presidente da Câmara de Gerentes Lojistas do município de Rio do Sul, representando todos os CDLs, Marco Neves. O assessor da Secretaria de Estado da Fazenda, Francisco Martins. E representando os prefeitos das regiões e de todas as cidades, o nosso amigo José Eduardo Tomé, prefeito de Rio do Sul. Quero agradecer desde já a presença do diretor da Fiesc, o Carlos Curtis, José Carlos Benini, vice-presidente de serviço do FCDL de Santa Catarina, superintendente institucional do FCDL de Santa Catarina, Arnaldo Souza, assessor parlamentar Ludimar Ribeiro, neste ato representando o secretário de Estado da Casa Civil, deputado Estênio Sorato, o jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, DJORI, Rodrigo Ferreira, que representa aqui o José Roberto, gerente das Relações Governamentais da Federação do FEComércio, Helder Arseno, gerente-geral do Escritório do Setor Público de Santa Catarina do Banco do Brasil, Marcelo Reale Adriola, vice-presidente para Assuntos Públicos e Políticos do FCDL, José Manuel Ramos, presidente da FCDL do município de Içara, Paulo Brígido, assessor parlamentar Jarbas Figueiredo, o deputado Marcos da Rosa, seja bem-vindo, diretor da FCDL, 31º Distrito, José Maciel, o Neis, diretor da FCDL, 27º Distrito, Laércio Batista da Costa, diretor da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Serviço, Fabiano Sereta, diretor da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Anderson Anthony, prefeito de Agrolândia, José Constante, é isso? Está aí conosco? Seja bem-vindo, prefeito. Júlio César Marcelino Júnior, secretário de Estado da Fazenda, que representa aqui o secretário Cleverson. Está conosco, mas... Quero, dando início a essa reunião ampliada do FCDL e também da coordenação
da bancada do Vale do Itajaí. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. A gente sabe da dificuldade de muitos terem chegar e não conseguem chegar até aqui também, por já estarem, né, trabalhando aí o mês de dezembro, e aquelas cidades que tiveram enchente também, o comércio local não consegue sair por causa da reconstrução e de tudo que se tem feito para que possa, pelo menos um pouquinho, recuperar aí, nesse mês de dezembro, as perdas causadas pela enchente. Mas quero passar já ao nosso presidente do FCDL de Santa Catarina, o Onildo Dalbosco Júnior, e também agradecer de antemão o deputado Berlanda por dar iniciativa também a esse objetivo da reunião ampliada. Presidente, fica à vontade. Pode usar a tribuna, fica à vontade. Bom dia a todos. Inicialmente agradecemos ao presidente da LESC, deputado Mauro de Nanau, que prontamente nos atende e não medindo esforços sempre para que a gente possa fazer as ações em prol do nosso movimento lojista. Agradecer ao deputado Nilson Berlanda, o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, e ao deputado Emerson Stein, coordenador da bancada do Alto Vale, que também prontamente nos atendeu nesta demanda com relação às intempéries acontecidas no nosso Estado. Nosso desejo é que este plenarinho estivesse cheio de representatividades e lideranças do movimento lojista, mas todos, neste momento, estão reerguendo suas empresas, trabalhando no mês de dezembro, que é a melhor data para o comércio, e precisam estar presentes nas suas empresas, nas suas cidades, e não puderam estar aqui hoje. Mas, de toda forma, nós representando todas as lideranças do nosso Estado, como federação e como entidade legalmente constituída. Estamos aqui trazendo de forma clara e objetiva nossas reivindicações para amenizar o sofrimento de todos os atingidos, e que algumas cidades, né, prefeito Tomé, foram atingidas 7 vezes nos últimos meses. Sabemos que estamos tratando de intempéries, mas estamos cientes das imediatas ações do governo do Estado, e aqui o nosso reconhecimento, secretário, mas, contudo, precisamos de ações de médio e a longo prazo que ajudem a mitigar os prejuízos em razão dessas fortes chuvas, e nessas cidades que legalmente estão decretados os estados de calamidade pública, estado de atenção ou estado de emergência. Dados do CAGED na última semana retratam que o comércio e serviços teve um saldo positivo de 12 mil vagas de empregos formais em outubro de 2023. E, precisamente, 10.021 empregos estão ligados ao comércio e serviço. É uma força representativa que precisa e deve ser levada em consideração para que a gente possa dar um pronto atendimento a todos os empresários. Passo agora a leitura do que consideramos importante para superarmos mais este movimento difícil. Primeira solicitação, pedimos que façamos uma articulação política visando a liberação imediata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para toda a população das cidades atingidas, com pronto depósito nas respectivas contas vinculadas de seus titulares, residentes nos municípios das cidades atingidas. Agilidade de liberação em linhas de crédito subsidiadas e com carências para fins de recuperação das empresas atingidas, de modo que possam se reerguer no mais curto espaço de tempo possível. E aqui eu faço um parênteses, que eu gostaria que as entidades ligadas à concessão de crédito, BRDE, Badesc e outras instituições, Banco do Brasil, Caixa Econômicas aqui presente, que fizessem uma consideração com relação ao histórico de pagamento do contribuinte. Nós podemos enfrentar problema de liberação de crédito, muitas vezes, porque essas empresas estão passando por dificuldades há meses. E isso pode ter sido algo pontual que poderá não
ter a concessão de crédito. Nós, quanto empresários, temos o nosso sistema do SPC Brasil, que trabalha sobre duas vertentes, o crédito positivo e o crédito negativo. O negativo, quando tem alguma objeção, ele não consegue a concessão de crédito, mas no crédito positivo trabalha sobre o score, sobre o histórico de pagamento da pessoa. Então, é isso que a gente pede, que seja considerados a esses empresários que estão envolvidos, que também considerem o bom histórico de pagamento para a liberação da concessão de crédito. Com relação a impostos, reforçamos o pedido, secretário, da isenção e deferimento do parcelamento em 12 meses das obrigações tributárias da competência do Estado de Santa Catarina no regime do Simples Nacional, enquanto prevalecer o estado de atenção, de emergência ou calamidade pública nos municípios afetados pelas fortes chuvas. Também a isenção e deferimento ou parcelamento em 12 meses das obrigações tributárias principais e acessórias de competência do Estado de Santa Catarina e fora do regime de Simples Nacional, enquanto prevalecer o estado de atenção, emergência e calamidade pública nos municípios. Diferimento ou parcelamento de até 12 meses da cobrança do IPVA do exercício fiscal de 2023, relativo aos proprietários dos veículos comerciais cujo cronograma de pagamento coincide com o período de vigência dos estados de atenção, emergência ou calamidade pública nos municípios. Também implementação de medidas de estímulos para os cidadãos consumidores e produtos através de notas fiscais e serviços sediados no Estado, baseados na emissão dessas notas fiscais com abatimento proporcional de créditos acumulados em tributos como IPVA e ICMS, no caso de pessoa jurídica. Na questão de infraestrutura, ações corretivas de curto, médio e longo prazo, visando recompor a infraestrutura viária do Estado, a fim de assegurar não apenas o escoamento da produção por parte de segmentos produtivos catarinenses, mas principalmente regular o abastecimento dos municípios atingidos pelas chuvas e a livre circulação dos cidadãos que neles residem. Por último, ações preventivas de curto, médio e longo prazo, a fim de mitigar os efeitos das intempéries nos municípios catarinenses e, em geral, nas localidades duramente atingidas em particular, incluindo, mas não se limitando em ações de desassoreamento de rios, construção e reforços de barragens ou encostas. Temos certeza que este fórum promoverá essas ações a curto e médio e longo prazo para mitigar os efeitos dessas intempéries nos últimos meses. O governador tem uma frase que nos faz entender o verdadeiro sentido desta reunião, que é nas cidades que tudo acontece, deputado. E assim o nosso pedido tem um olhar especial para os municípios empreendedores que tiveram suas empresas, ruas, praças e os seus negócios atingidos pelas essas fortes chuvas e enchentes. Na sua grande maioria, são pequenas e empresas de médio porte. Por isso, precisamos de uma atenção especial. Quando a gente fala que é nas cidades que tudo acontece, é no município, é no comércio que vive o dia a dia da população. A população vive o comércio local. Para tudo, ela se reporta ao comércio local, seja para realizar uma festa de igreja, uma festa na sua comunidade, um campeonato de futebol. Então, é importante que a gente tenha a manutenção de emprego para gerar renda e poder esses municípios se reerguerem. Contamos com o apoio de todos para que nós, registrando esses pedidos, consigamos o melhor para que a gente possa reerguer essas empresas e as nossas cidades atingidas. Muito obrigado. Obrigado, presidente Eunildo. Após a fala da mesa e também da apresentação do assessor da Secretaria da Fazenda e do nosso secretário de Planejamento adjunto, a gente vai abrir também a palavra para as pessoas que queiram fazer alguma pergunta ou fazer uma colocação, tá? Que estão aqui presentes também. Passar a palavra ao superintendente do BRDE, Marconi Souza de Mello. Fique à vontade. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o CDL, o Nildo, pela iniciativa. Dizer que o BRDE, sempre que chamado, e infelizmente no nosso estado, esses eventos climáticos são recorrentes, né? Falar de algumas ações aqui que a gente
que a gente já tomou e está tomando. Primeiro, desde o primeiro momento, para clientes aqui do BRDE, nós temos o refim do BNDES, que é uma concessão de carência aí de 6 meses para pagamento, né? Justamente pega esse pior período aí das empresas. Tá? Nós temos aí 934 milhões de reais em carteira desse refim, dos quais 60 milhões passíveis de renegociação. Nós já comunicamos todos os nossos clientes, comunicamos também os clientes que são financiados através de cooperativas de crédito e, até o momento, diria que a demanda, de repente a gente pode melhorar a comunicação, mas a demanda foi baixa nesse sentido. Nós também temos o refim agro, que também a agricultura foi duramente castigada, né? A gente tem aqui recursos na ordem de deixa eu só pegar aqui o valor, 430 milhões de reais nessa linha, e de renegociação são passíveis 34 milhões, e até o momento nós recebemos pedidos de 3 milhões de reais. Tá? Então, também a gente comunicou, a grande maioria dessas operações são feitas através das nossas conveniadas, todas as cooperativas de crédito do Estado, e estamos processando todos os pedidos que estão sendo enviados para nós, também para auxiliá-los. Outra questão que foi falada, tá? O BRDE tem uma linha do Banco Mundial de 150 milhões de reais para obras de resiliência e prevenção de enchentes. Inclusive, nós já temos na nossa carteira alguns municípios que solicitaram esse recurso. Porque eu até comentei na reunião do SEBRAE que nós precisamos fazer alguma coisa em conjunto, Estado, municípios, aqui falando pelo BRDE e pelo BADESC também, de obras de prevenção e mitigação. Claro que a gente sabe que os montantes são gigantescos para realmente atingir os objetivos, mas eu acredito que cada obra, uma drenagem que se faça, de repente minimiza um bairro que não é atingido, algumas casas. Né? Então, o BRDE, nessa área de prevenção também, tem um recurso específico para isso, com prazo de 25 anos para pagamento, e temos outras linhas que podem ser utilizadas. Tá? Então, o BRDE já está trabalhando, a gente tem um pedido já grande nesse sentido aí de Blumenau, e qualquer município que solicitar, a gente vai trabalhar para mitigar esses, né, que, infelizmente, o nosso Estado sofre bastante. Aí depois até deixar passar os dados aqui também, o presidente Ari vai falar. Nós temos em conjunto, nós e o BADESC, aí também uma linha de crédito para micro e pequenas empresas, 150 milhões de reais do BRDE e 150 do BADESC. Esse recurso ele vai saiu o decreto ontem, vai ter um subsídio dos encargos financeiros de 50% para os municípios que decretaram estado de emergência e 100% dos encargos para os municípios que decretaram calamidade. São operações até 150 milhões de reais, prazo de 12 meses de carência e mais 36 para pagamento. O BRDE, com a publicação do decreto, o BRDE, nos próximos dias, já vai operar a linha. De que forma a gente vai operar? Para ter maior capilaridade. Todas as nossas cooperativas conveniadas, leia-se Sicobi, Sicredi, Cressol, Sistema Ailos. Todas as cooperativas do Estado são nossas conveniadas. Nós já fizemos reuniões com eles, já preparamos toda a parte de infraestrutura do BRDE para fazer essas operações, as aprovações. Estamos apenas na pendência de um documento que nós temos com o governo do Estado que já está em andamento. Então, nos próximos dias, essa linha vai estar disponível. Nós temos linhas hoje de crédito, se a empresa precisar, mas, obviamente, não são linhas que contam com subsídio do Estado. Então, a gente pretende colocar esse valor até 150 milhões de reais. Se o Estado vier a aportar mais ou a gente tiver alguma outra linha específica, esse valor pode subir demais. Tá? Então, é essa a ação, ressaltando que, para nós, para podermos atender todo mundo, a gente utiliza a rede de conveniadas que temos. Até na fala do presidente, também, eu queria ressaltar que, nesses eventos climáticos,
tanto as cooperativas quanto as operações diretas com o BRDE, a gente olha a questão de cadastro até o evento. Ou seja, aquele cliente tem um bom histórico de pagamento e uma boa questão cadastral, óbvio que nesse período ele vai enfrentar dificuldades. E nesse caso, é plenamente justificável e nós não deixamos de fornecer crédito por causa das restrições decorrentes dos eventos climáticos. Claro que tem empresa, acontece muita empresa que já estava com dificuldade antes e tal, aí é mais complicado. Mas essas empresas que foram atingidas e que têm funcionando normalmente, o BRDE não tem e não terá qualquer restrição de trabalhar com elas. A minha fala inicial é isso, depois eu fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, Marconi. Passar a palavra agora ao presidente do Badesc, Ari Rabaioli. Bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando o deputado Emerson. Parabéns aí pela iniciativa, o presidente Unildo, FCDL. Em seu nome, cumprimentar as lideranças do FCDL Santa Catarina e o prefeito Tomé, em seu nome, todos os prefeitos presentes e os demais integrantes da mesa. Desde o início dessas calamidades que nós tivemos, o governador Jorginho Melo nos incumbiu de estruturarmos uma operação de Pronamp emergencial. E nós, em conjunto com a Secretaria da Fazenda e com o BRDE, chegamos a números, até porque precisávamos do governo para definir subsídio, porque quem faz política pública é o governo, nós só executamos. Então, o Marconi já falou das operações que nós temos de Pronamp emergencial. São os valores, prazos e condições são as mesmas. Nós ainda temos, logicamente, o microcrédito, que são operações que o Badesc faz o enquadramento de todas as operações a nível de Estado. Temos o juro zero, que já existe, que o cidadão pode tomar a segunda operação de 5 mil, e agora nós abrimos para ele poder tomar a terceira, nessas cidades atingidas. E também, aos clientes Badesc, desde o início, nós tomamos a iniciativa de prorrogar 6 meses das parcelas vincendas, né, as próximas parcelas, e abertos também àqueles que precisam de uma condição melhor de renegociação. Lógico que depende de uma análise de cada cliente. Nós também vamos considerar como receita do cliente outubro de 2022 a setembro de 2023, exatamente para ele não ser prejudicado com a receita desses 2 meses, que foi, logicamente, prejudicado em função das enchentes. E estamos também em tratativas com Serasa para ver como nós vamos poder considerar apenas as restrições até 30 de setembro, o convênio que o Badesc tem com o Serasa. Então, nós realmente temos um pessoal de campo já na região. Tivemos uma reunião com a FAMPESC na semana passada, hoje com a Associação Empresarial de Rio do Sul, né, associados, e à disposição também do prefeito Tomé. Ontem o nosso diretor já conversou com ele para fazer com as associações de municípios para poder repassar todas as informações. Nós, além de convênio com sistemas cooperativistas, que é o Cicobi, a Cressol, a Ailus, nós ainda temos o Sicredi em tratativa, né? Tem mais alguma? Sulcred São Miguel do Oeste. E também a grande vantagem do Badesc é que nós temos a condição do empresário entrar no site do Badesc, que é exemplo de situações anteriores. Nós operamos via site já, ele se autoatende. Logicamente, com essas reuniões locais, essas orientações estão sendo todas repassadas. Então, temos uma estrutura implementada para atendimento via site e convênio com as cooperativas. Temos, logicamente, a grande vantagem da Via Crédito Alto Vale, que é do sistema Ailus, que está muito forte naquela região do Alto Vale, muito disposta também, desde o início, a atender
o maior número possível de clientes cooperados. Seria isso, e também fico à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem. Abraço. Obrigado, presidente Rabaioli. Sempre importante a sua presença. Quero convidar o deputado Oscar para se fazer parte aqui com a gente na mesa também. Vou pegar uma cadeirinha ali e que já use a palavra aqui para dar as boas-vindas nessa reunião ampliada. Por favor. Meu vice-coordenador. Seu Oscar? Não, mas já está vindo na cadeira ali. Já está ali, ó. O microfonezinho lá para isso. Isso. Passa lá para o deputado Oscar, por favor. Não, pode ser. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, coordenador, bom dia a todos. Peço desculpa, me atrasei, demorei só 6h30 para vir do Alto Vale até aqui hoje. Veio pronto, né? Eu vim pela 470 de um tiro no pé, cara. Mas é assim mesmo, né? Então, me atrasei um pouco, mas estamos aqui à disposição. Não peguei a reunião desde o começo, mas estamos juntos aí com todos para fazer o melhor para o nosso Alto Vale e referentes enchentes também. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, nosso deputado Oscar Gutz, que é o nosso vice-coordenador da bancada. Só para falar um pouquinho, a bancada do Vale do Itajaí e Alto Vale são 9 deputados. E o deputado Oscar é o que está mais um pouquinho lá do Alto Vale mesmo, né? Junto com o Gerry está licenciado, que é o nosso secretário de Infraestrutura, mas que esteve presente aí em todos os municípios também e ajudando naquilo que foi possível. Passar a palavra ao presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio do Sul, Marco Neves. Bom dia a todos, bom dia, presidente Nadal, o nosso deputado Oscar, né, que nos atende, nos visita sempre, presidente Onildo, né, que é essa oportunidade, e bom dia principalmente ao nosso prefeito Tomé, que incansavelmente ele está trabalhando, lutando para reestruturar toda a Rio do Sul. Mas assim, eu vou falar um pouquinho para vocês o relato de como está sendo esses 2 meses em Rio do Sul, né? 2 meses bem atípicos. Rio do Sul, né, então já passou por 7 enchentes desde julho, 7 enchentes. Imagine o que é 7 vezes você ter que sair de casa, você ter que limpar seu estabelecimento comercial, as pessoas limpar abrigos. Então, foi 7 enchentes de julho para cá, né? E, nesse último episódio, em novembro, foi o maior pico. 13,4 metros o rio. Então, assim, alagou praticamente toda a cidade, né? Nós tivemos, né, prefeito, em torno de 1.500 pessoas em abrigos. Foi aberto 21 abrigos, né, na toda Rio do Sul, e 18 mil pessoas ficaram desalojadas. Então, 18 mil pessoas, uma cidade de 72 mil habitantes, 18 mil ficaram desalojadas. Nessa última enchente, então, a maior da história, né, a segunda maior da história, indicava uma enchente normal, mas choveu no lugar errado. Choveu na Aurora, choveu em Agrolândia, né? Então, devastou o Tributo Central, né, devido às chuvas em lugares errados. Aí, quando começa a falar que precisa de barragens, mini barragens, né, lá em Mirim Doce, é importante, porque isso vai reduzir o impacto das chuvas, né? E esses impactos, né, principalmente em Rio do Sul, para vocês terem uma ideia, 80% do comércio central de Rio do Sul foi afetado. Isso é um número que nós passamos com o pessoal da CDL, olhando loja por loja para comprar. Então, assim, os prejuízos são incalculáveis, porque além de você perder estoque, perder mobiliário, vocês imaginem quem é daquela região, né, principalmente a Carlos Gomes, que é uma região central de muitas lojas, com todo móveis bonitos, sob medida, lojas de alto padrão, tudo jogado fora. Não tem mobiliário para atender seus clientes. Isso em novembro. Então, como que nós vamos conseguir atender adequadamente agora em Natal, que é a nossa melhor data, né, presidente? Nossa melhor data.
Então, são coisas assim que está acontecendo em Rio do Sul, que impactam muito negativo. Outra coisa importante que é bom frisar sempre, comércio de Rio do Sul, né, prefeito, é 30%. 30% do movimento econômico de Rio do Sul é o comércio. Então, se nós não conseguir agora, já foi feito 1, 2, 3, várias reuniões, se nós não conseguir agora, com os deputados, melhorar os impactos financeiros dos impostos, vamos parcelar, vamos isentar, a gente não sabe como que vai ser o comércio o ano que vem. Então, assim, são coisas que a gente precisa muito, né? Que o mais rápido possível seja ações. Porque, vamos fazer, vai vir, quando? Então, a gente precisa o mais rápido possível isso, né? E a entidade Rio do Sul, né, representa, nós estamos cobrando diariamente, estamos vindo em reuniões, estamos participando, né, o prefeito Tomé, estamos juntos em todas as reuniões, porque nós precisamos, o mais rápido possível, ações concretas para mitigar as enchentes do Rio do Sul. O deputado Oscar falou, também foi falado em questão das mini barragens, né? A gente precisa urgente desassorear os rios, tirar os maciços do Salto Pilão. Então, nós, como entidade, como CDL, a gente precisa ações rápidas que tenham um efeito rápido na nossa população. Obrigado. Obrigado, Marco. É isso mesmo, conte conosco. Estamos aqui para isso. Hoje, mais um pacote de projetos está entrando na ALESC, o deputado Oscar também sabe bem, do governo do Estado, também para tratar desses subsídios. E tenho a certeza de que nós estaremos trabalhando para que seja aprovado rapidamente. Eu quero, antes de passar a palavra ao prefeito, presidente da AMAV, deputado Tomé, convidar o prefeito José Constante de Agrolândia, se quiser fazer uso da palavra e fazer as suas colocações, fique à vontade. Bom dia a todas e a todos. Saudar o nobre deputado, seu nome, saudar todos os componentes da mesa, já citado pelo protocolo, todos os presentes nesse evento. Eu entendo ser um momento muito importante, devido às circunstâncias que os nossos municípios estão passando, né? Acho que na história do nosso Alto Vale é inédito, num curto espaço de tempo, os nossos municípios ter sofrido, né, por várias enchentes consecutivas. Cito aqui o exemplo de Rio do Sul, que foi muito bem narrado pelo presidente do CDL, e não é diferente nos demais municípios, né? Laurentino, Rio do Oeste, Taió, nosso município agora de Agrolândia, que em outubro tivemos situação de emergência agora de calamidade pública, Trombudo Central, e a gente tem que fazer uma empatia com os nossos comerciantes, com os nossos empresários, que realmente não sei de onde tiram forças, passando por Rio do Sul, né, no centro mesmo comercial, que é a nossa capital do Alto Vale Itajaí, como esses seres humanos têm força para limpar novamente o seu comércio, restabelecer suas gôndolas de produtos, prestadores de serviços, as indústrias também, muitas delas afetadas, mas principalmente o comércio. E eu tenho certeza que somente com a força, com a estrutura dos próprios empresários, será humanamente, será economicamente impossível. Contamos, deputados, com a parceria de vocês, contamos com o governo do Estado, contamos com uma organização, com uma multiplicação, na verdade, de forças, com todos os entes organizados do nosso Estado de Santa Catarina, para também reivindicar, junto ao governo federal, a liberação do FGTS, não só para as residências atingidas, mas para, principalmente, nos municípios onde foi decretado e reconhecido calamidade pública, que possa ser liberado para 100% dos trabalhadores desses respectivos municípios. Contamos com o apoio de vocês, eu tenho certeza que não será a solução, mas será uma ajuda muito importante para
as famílias atingidas, mas para também o comércio dos nossos respectivos municípios, principalmente ali do Alto Vale do Itajaí. Obrigado pela oportunidade e um bom evento e com soluções imediatas para o nosso Alto Vale. Obrigado. Obrigado, prefeito. A gente que foi prefeito sabe, sente na pele, né? Esses momentos difíceis. O deputado Oscar já passou por isso e eu, quando passei por isso também, em 2018, fui prefeito de Porto Belo por uma enchente. Claro que não nessas proporções, mas só aquele momento de a gente estar ali, junto com as pessoas, as casas atingidas, o comércio atingido, e muitas vezes a gente não tem ação. E a emoção toma conta. E a superação não é fácil, mesmo do município, das pessoas do município. E como falou aqui o prefeito José, até né, nas falas dele emocionadas, e que a gente precisa de ação. Isso eu tenho visto, quer queira ou não, a gente tem que salientar, tenho visto do governo do Estado. Fazer esse registro aqui, porque, como eu falei no meu uso da fala na tribuna também, há muito tempo eu não via o governo do Estado tão presente, o governador tão presente nos municípios atingidos pelas enchentes de Santa Catarina. Então, é só um registro de quem está deputado, mas já foi prefeito também. Com a palavra o prefeito José Eduardo Tomé, presidente da AMAV, representando os municípios da região de Rio do Sul. Deputado Emerson Stein, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, presidente Onildo, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. É de fundamental importância esse encontro seleto para a gente debater esses importantes temas. Quero cumprimentar o nosso deputado do Alto Vale, Oscar Gutz. Muito obrigado também pela presença aqui conosco. Em nome do Marco Neves, eu quero cumprimentar todos os líderes lojistas aqui presentes de todo o estado de Santa Catarina, de uma forma especial a federação, e cumprimentar em nome do Ari Rabaioli, presidente do Badesc de Santa Catarina. Faço aqui penso que um justo reconhecimento, Ari. Lhe conheci faz pouco tempo, que a gente conversa bastante agora, mas fazer o registro da gratidão pela atenção que tem nos dado, bem como em nome do governador Jorginho Melo, cumprimentar os demais integrantes da mesa que também representam as demais instituições que têm sim estado bastante presente, têm nos dado o apoio possível nesse momento bastante desafiador que nós estamos atravessando. Cumprimentar o meu colega prefeito José Constante, do município de Agrolândia, que compõe também a nossa AMAV, Associação de Municípios do Alto Vale, na qual nesse ano de 2023 eu tenho a oportunidade de presidir a entidade. São 28 municípios, é a maior associação de municípios do estado de Santa Catarina. Destes 28, 14 decretaram situação de calamidade pública diante das intempéries climáticas que nós estamos atravessando nesse momento ainda, né, nesse processo de reconstrução, de reabilitação, de colocar o nosso município nos eixos, né, de dar total apoio, suporte à população que foi duramente atingida. 7 enchentes, como já foi colocado nesse ano, a 6ª nos últimos 60 dias. Para que se tenha uma noção, nós temos ainda 134 pessoas em abrigos lá em Rio do Sul, não conseguiram voltar para casa. O rio já baixou faz cerca de 2 semanas, mas o transtorno é tamanho que as pessoas ainda não têm condições de poderem voltar para suas casas. Nós estamos falando de um município com 75 mil habitantes, que tem uma receita de recursos próprios e vinculados previsto para esse ano de 2023, senhores, de mais de 600 milhões de reais, onde o comércio representa 31% do nosso PIB, como o presidente da CDL de Rio do Sul, Marco Neves, já colocou. É a maior fonte geradora de empregos, é a maior fonte pagadora de impostos. E nesse momento, a gente continua clamando por apoio e a gente acaba se empolgando, sabe, presidente Ari, porque a gente
conquistou a muitas mãos, deputado Oscar, a reedição do Badesc Juro Zero, né, vinculado a outros bancos, instituições que vão operar a linha e que vai ajudar muitos empreendedores a não manterem suas portas fechadas no pós-enchente, manter os seus empregos, né, com o emprego manter a renda familiar, manter a dignidade dentro de um lar, que é tão importante. A gente sabe o significado que tem um emprego, que tem uma renda dentro de uma casa, mas ainda os desafios são gigantescos. E eu fico muito feliz aqui, presidente Onildo, de ouvir a pauta de reivindicações da federação, e eu venho aqui para reforçá-la, deputado Emerson, para que a gente una nossas forças em nível estadual e também em nível federal, para que possamos utilizar da nossa liderança, enquanto prefeito, enquanto deputado, enquanto presidente de entidade, para sensibilizar as demais instituições, continuar sensibilizando o governo do Estado, que tem sido sensível aos nossos pleitos, porque são ações de planejamento da máquina pública, para que a gente tenha ações sociais para com a economia, para não ver a economia morrer, não ver o desemprego tomar conta, não ver com o desemprego problemas de segurança pública, problemas de vulnerabilidade social, pessoas nas ruas, né? Numa região, senhoras e senhores, extremamente pujante, extremamente rica, extremamente produtora, apesar das adversidades. Tem uma rodovia federal em frangalhos. O deputado Oscar bate muito nessa tecla, montou comissão nessa casa para debater o tema, e isso é muito importante. E ainda sofremos com cheias, de maneira recorrente. É a segunda maior da história em nosso município na questão de metragem, mas sem precedentes, a maior da história em nível de perda, porque em 83 éramos 25, 26 mil habitantes, hoje somos quase 80 mil, e é assim em todos os municípios na qual foram afetados. Eu volto a dizer, a reedição do Badesc é um alento, mas nós precisamos, quando falo em ação social para a economia, senhores deputados, sensibilizar o governador, o secretário de Estado da Fazenda, a sua equipe econômica, a própria Secretaria de Planejamento, estudar a possibilidade de isentar impostos, como o IPVA, como o ICMS, para algumas categorias de empresas que foram atingidas. Porque mesmo com o financiamento a juros zero, nós temos o imposto que está sendo jogado para frente. E o presidente Marco colocou muito bem, a grande maioria das cerca de 60% das empresas que foram atingidas na nossa cidade não tem uma prateleira para pôr o seu produto em cima para voltar a comercializar. Ou seja, ele vai ter muita dificuldade para dar a volta por cima. Ele está jogando o ICMS para frente, e ele vai ter dificuldade, ele vai se tornar um inadimplente. Da mesma forma, não quero só bater na tecla do Estado, mas nós unirmos as nossas forças com a nossa liderança para cobrar do governo federal também o Simples Nacional, o PIS, o COFINS, a Contribuição Social, o IRPJ, o IOF, como foi comentado antes pelo próprio Marco, quando conversávamos. São ações extremamente importantes, né? E que a gente precisa trabalhar irmanados para que isso ocorra. Bem como eu faço questão aqui de enaltecer, senhores, que a pauta do projeto JAICA, de mitigação de cheias, não seja esquecido. Isso é uma súplica que eu faço aqui a vocês. Todas as instituições precisam conhecer esse projeto. Ele vem sendo desenhado há décadas. Quando da grande enchente de 83 em Blumenau, onde centenas de pessoas perderam a vida, os japoneses vieram para cá e começaram a fazer esse estudo. Lá nasceu a barragem norte de José Boatê, que foi tão debatida aqui nessa casa, em função do impasse com os indígenas, para que ela pudesse ser operada, e a sua jusante, da barragem para baixo, mais de 1.200.000 pessoas que precisaram da operação dela para se manterem protegidas. É projeto JAICA. O alteamento das barragens de Itaió e Tuporanga, que aconteceu nos anos de 2013, 2014, 2015,
é projeto JICA. Se hoje Santa Catarina tem o maior centro de gerenciamento de riscos e desastres da América Latina, é porque os japoneses planejaram isso para Santa Catarina. A gente é referência para o Brasil. Nós temos 20 centros integrados de gerenciamento de riscos e desastres espalhados em 20 microrregionais. Foram os japoneses que projetaram também. Mas ainda tem muita obra para sair do papel, fruto desse estudo, que são as microbarragens, que são os melhoramentos na bacia do rio Itajaí. Santa Catarina, esse pequeno estado no mapa brasileiro, tem 26 bacias hidrográficas. Somos um estado abundante em recursos hídricos, mas que muitas vezes também traz os seus transtornos. E o rio, a bacia do rio Itajaí, a sua é a maior de todas as 26. Ou seja, traz bastante transtornos para nós, caso ela não seja reorganizada a sua fluidez. E a gente escuta dos nossos pais, dos nossos avós, que pulavam de cabeça lá no Ribeirão, que tinha 4, 5 metros de profundidade. Isso não é mais a realidade atual. Então isso precisa acontecer de fato. E tem que se haver uma priorização política no orçamento público, acima de tudo. Então eu faço esse desabafo aqui para nós unirmos as nossas forças em torno dessa pauta. Eu sinto um governador sensibilizado. O que nós precisamos agora é sensibilizar o governo federal. Nessa pauta que foi colocado aqui, prefeito Zé Constante, acerca do FGTS, há um certo silêncio que deixa nós todos ensurdecidos, porque ainda não há a medida provisória que só o presidente da República pode permitir que o cidadão trabalhador que 100% foi prejudicado, se não entrou água na casa dele, ele ficou um mês sem poder ir trabalhar porque tinha água na empresa que ele trabalha, ou as cidades ficaram divididas pelo rio, mora de um lado, a empresa fica do outro, precisam pôr a mão nesse rico dinheirinho que é fruto do seu suor, do seu trabalho, e aqui que essa Assembleia Legislativa possa nos ajudar a sensibilizar a bancada catarinense em Brasília, para que essa pauta seja lá ensurdecedora no ouvido lá do Ministério da Economia, dos ministros, do próprio presidente da República, do vice-presidente da República. É só editar uma medida provisória, fazendo com que o cidadão das cidades decretadas e homologadas de calamidade pública, que são 14 só no Alto Vale, possam fazer uso desse dinheiro e, presidente Onildo, possa pegar o dinheirinho lá no comércio, fazer as suas compras, aquecer a economia do comércio, manter o emprego no comércio, continuar fazendo o nosso comércio ser tão forte, tão pujante, como ele é, tão representativo, tão importante para as nossas cidades. Então, agradeço de coração, deputado, presidente da Frente Parlamentar do Vale, Emerson Stein, pela oportunidade, deputado Oscar, a FCDL, parabéns aí pela mobilização, e a gente fica à disposição. Desculpa o meu desabafo, se me estendi um pouco, mas é um momento único aqui para a gente também poder suplicar essa união de forças e a gente arrancar o que a gente precisa. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Tomé. Acho que é importante. Poderia ficar ali falando mais uma hora, não teria problema não. Porque esse é o momento de expressar a sua, muitas vezes, indignação, com certeza, que as coisas parecem que, e são no setor público, acontecem a passos de tartaruga. Pedir ao presidente do FCDL, Onildo, que faça um documento, a partir dessa demonstração também do prefeito da nossa, de pedir urgência na liberação do FGTS, junto à bancada federal. Pode fazer para esse coordenador, que nós vamos, eu, o deputado Oscar e os deputados do Vale aqui, fazer um documento para enviar à bancada federal, inclusive com deputados ligados ao presidente da República, e faça essa medida provisória pela liberação urgente do FGTS para esses municípios. Eu quero passar, então, para a apresentação, se puderem ser mais breves, o assessor da Secretaria de Estado da Fazenda, Francisco Martins, para fazer uso da palavra. Se quiser também ter alguma apresentação para fazer, não? Sim. O planejamento? Pode ser, não tem problema. Secretário adjunto de Estado, então, Lucas Amâncio.
Fica à vontade. Vai usar aqui também, não? Vai? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da presidente Onildo e também cumprimentar o deputado Emerson, cumprimentar também, estender o cumprimento do presidente Onildo aos demais presidentes da FCDLs. Aqui, cumprimentar o deputado Oscar Gutz, meu conterrâneo, né? Me sinto muito à vontade de estar nesse plenário, porque também sou do Alto Vale, naturalmente de Itaió. Cumprimentar aqui o presidente Ari Rabaioli e, por ele, também cumprimentar os demais setores da área financeira e aqui estender o resto dos cumprimentos à mesa já citada. Bom, nem todos tiveram oportunidade de estar, né? Semana passada, na apresentação feita pelo nosso governador sobre a etapa 2 do Recupera Santa Catarina. A primeira apresentação foi feita em 23 de outubro, onde prontamente, antes dos acontecimentos, né, das cheias, o governador já começou, juntamente com a Defesa Civil, fazer as mobilizações, né, nos GRACs, juntamente na Defesa Civil, e após, obviamente, o evento, naquela época do dia 23 de outubro, lançamos algumas medidas. Aqui eu trago uma retrospectiva do que aconteceu em outubro e novembro, e a gente inicia com um destaque para a população afetada, né, que são de mais de 170 municípios, 3,6 milhões de pessoas atingidas, diretas ou indiretamente, né, infelizmente, 8 óbitos, 4 municípios em situação de calamidade pública, e aqui nessa situação, um acumulado de chuva de 456 milímetros na cidade onde residem meus pais também, Itaió. Novembro, tivemos aqui, em 23, 1,8 milhões de pessoas atingidas, diretas ou diretamente, 94 municípios e 3 óbitos. Aqui a gente destaca que são 14 municípios em situação de calamidade pública e refletem, quando a gente olha puramente para os números, parece que novembro ela foi pequena, mas na verdade não. Como bem trouxe o nosso prefeito Tomé, teve 7 enchentes que aconteceram seguidamente em Rio do Sul e também na região. Itaió também não foi, né, deputado Oscar, não escapou dessa também. Aqui tivemos o impacto em outubro de 45% do nosso PIB de Santa Catarina. Isso representa mais de 151,2 bilhões de reais. Né, o quanto isso afetou e, obviamente, né, presidente Onildo, as FCDLs, o nosso comércio dentro desse sistema foi afetado. Isso representou 47% da nossa população, mais de 3,6 milhões de pessoas. Novembro não foi diferente, a gente teve esse replicado de enchentes, o que afetou 18% do PIB de Santa Catarina, cerca de 60,5 bilhões, né, e 21% da população de Santa Catarina. E aqui eu destaco que, obviamente, tivemos afetados vários principais setores da economia e, obviamente, o nosso comércio foi muito bem foi afetado e complicado. Então, dentro do 23 de outubro, a gente lançou algumas propostas prontamente do nosso governador Jorginho Melo. Ele é uma pessoa séria, ele olha para o povo, e aqui destacar que muito tempo não se vê um governador tão presente nas cidades, olhando aqui os prefeitos, conversando com todos, um por um, e aqui prontamente ele nos incumbiu de juntar vários pacotes, não só econômicos, mas sociais também. E aqui a gente destaca para os nossos pacotes que foram anunciados e que já estão implementados. Né? A gente teve auxílio emergencial na assistência social, campanhas de vigilância. Deputado Oscar, a gente sabe que lá em Itaió deu uma enchente onde passou do telhado. Então, muitas das pessoas perderam até os seus documentos. Como é que eu vou fazer um financiamento, presidente Onildo e deputado Emerson, sem ter ao menos um documento? A não ser que o presidente do Badesc me deixe liberar, né? Então, assim, teve muitas das ações que o governo fez prontamente, né? Aqui a gente quer passar que o governo esteve presente e com velocidade. Ele não foi, não demorou para que
movimentasse toda a sua equipe técnica, todo o seu time técnico, para que as ações acontecessem. Diante disso, a gente tem um investimento de mais de 650 milhões que foram projetadas nessa primeira etapa. E, novamente, as enchentes não pararam, e não aconteceram em novembro e não pararam ainda nesse momento. Deste modo, a gente identifica que mais de 209 municípios foram afetados. Aqui, uma imagem grande, deputado Emerson, replica o quanto Santa Catarina foi afetado, e o uso das palavras do prefeito Tomé, que em 83 realmente a gente era uma população menor. E também o nosso evento de 83 ele foi mais localizado. Aqui nós estamos falando de um evento que foi de regime estadual. A gente pode verificar em que praticamente o nosso estado em todo está pintado, e principalmente nas 14 cidades que decretaram calamidade pública. Dentro disso, o governo de prontidão olhou e falou o seguinte: a gente precisa e deve ampliar as medidas que a gente anunciou em outubro dentro de novembro. Então, dentro disso, obviamente, com parceria aos bancos, destacando aqui a parte do Pronamp emergencial, junto do Badesc, junto do BRDE. Né? Isso foi uma compilação feita pelos presidentes, por muitos técnicos aqui presentes, destacar também a Luana, que está aqui presente, até o nosso diretor representante do BRDE, que realmente esse é um trabalho que foi feito a várias mãos para chegar num número que fizesse sentido para a população catarinense. Não é qualquer número, qualquer valor, e que também tivesse representatividade. Isso para o comércio, presidente Onildo, que é relevante e é um bom destaque para isso também. Fora isso, a gente prometeu, isso é um investimento de mais de 225 milhões injetados nessa ampliação desse programa. Fora isso, lá em outubro, nós falamos que nós íamos fazer ações de curtíssimo prazo, ações de médio prazo e ações voltadas à área da agricultura e também à infraestrutura. Aqui a gente destaca ações no campo, onde aqui, por exemplo, a gente tem algumas imagens que são fortemente mostradas o quanto afetou a região. E esses impactos são estimados em 2,8 bilhões. Esse dado a gente travou em 27/11, e, né, obviamente, com a atualização já da EPAG, a gente está falando de mais de 3 bilhões. Dentro disso, o governo do Estado, Jorginho Melo, junto com a Secretaria de Agricultura, projetaram 5 grandes propostas para o agricultor nosso do campo. Né, a prorrogação de parcelas do FDR, que representam mais de 12 milhões de investimento, o programa Terra Boa, ampliação de cota de sementes, então era feito através de com acréscimo de 50 sacos de sementes de milho e 12 mil sacas de arroz, e um atendimento de mais de 12.500 agricultores. Né, isso representa mais de 52 mil hectares plantados, e isso representa 9,4 milhões. O Pronamp agroemergencial, nas mesmas medidas do nosso Pronamp, agora voltado aqui para o agricultor, a gente parcela, né, usa do financiamento para subsidiar o juro. Aqui a subvenção é de 3% do juro, e vale destacar que a maioria dos programas são feitos em cima do financiamento rural, de em torno de 6%. Então, 3% representa em torno de 50% desse investimento do Estado, aportando para ajudar o agricultor. Então, a subvenção de projetos de custeio e subvenção de projetos de capital, que são 2 linhas separadas, representam aí 50 milhões. O nosso Reconstrói SC, fomento para atendimento emergencial às propriedades rurais, e aqui não é subvenção de juros, e sim dinheiro na ponta, 12 mil por família, né, que a gente está separando, numa ordem de grandeza de 50 milhões. A imagem é bem forte, mas isso realmente ela acontece. Né, a gente tem aí também o programa onde a gente faz a indenização de animais mortos nas enchentes. Então, a gente estendeu esse programa para que atendesse as regiões que foram devastadas pelas cheias, e na ordem aí de 2 milhões de investimento, o que representa um investimento do Estado de 120 milhões e 1,5 bilhão de dinheiro em circulação, de recursos em circulação para o agricultor. Dentro da infraestrutura, né, a gente identificou várias enchentes, né? O deputado Oscar veio na 470 e outras regiões aqui que foram realmente duramente afetadas pelas cheias.
né? A gente sabe que o acúmulo de chuvas, acontecem muitos deslizamentos, acontecem muitas tragédias que a gente mostra aqui junto na apresentação. Isso, mais de 137 ocorrências em 38 rodovias, isso aqui a gente está falando do Estado. Então, os 370 pessoas trabalhando diretamente, né, nessa ação. Um prejuízo estimado de mais de 350 milhões, isso é levantado pelas regionais das infraestruturas do Estado, né, dos núcleos regionais. E aqui a gente agradece a Assembleia, agradece todos os poderes, em uma ação em conjunta, né, foi feito um repasse de recurso na ordem de 150 milhões diretamente aos municípios, diretamente aos prefeitos, justamente para isso, mais uma vez, a gente trazendo velocidade no repasse, trazendo velocidade nas ações que o governo está tomando. Aqui representa a divisão, né, que a gente trouxe, sendo 30 milhões da Assembleia, 13 dos poderes do TJ são mais 13, do MP mais 10 e do Estado 84 milhões. Aqui mais um destaque. Todo esse projeto ele foi desenhado de maneira técnica, viu, deputado Emerson? Nada que foi separado aqui foi simplesmente olhado por algum partido ou algo do tipo, simplesmente e puramente técnico. Então, a gente destacou os critérios que foram utilizados, né, decretação de calamidade pública ou também 40% nesse peso, população em torno de 20%, população representante do Estado, atendimentos de emergência, atendimentos de infraestrutura e atendimentos humanitários. Então, são dados concretos, não são dados aleatórios, não são dados que simplesmente foram extraídos de algum lugar, e sim dados que a gente consegue aferir, consegue averiguar e consegue dar precisão para aí sim repartir os recursos. Né, as tabelas já foram divulgadas, né, prefeito Tomé, aqui um destaque para Rio do Sul, a gente identificou isso de prontidão, identificou não só pela população, mas do comércio afetado, aqui representando mais de 70% da população e o comércio em si, o repasse imediato de 5 milhões diretamente para o município. E os demais também. Isso, todo o programa que foi desenhado e não parou, já está na ordem de 2,5 bilhões de investimento do Estado e também com participação aí, da Casa. Então, queria ressaltar bastante e usar as palavras para dizer que o governo ele está olhando com carinho, ele está olhando para o cidadão e ele está com velocidade nas entregas. Seria isso. Muito obrigado, nosso secretário adjunto, pela explanação. De fundamental importância, né, salientar aqui sobre a agilidade. A agilidade, nesse momento, é o que mais precisa, né, que é o mais importante. Então, esperamos que realmente os municípios recebam esses recursos e frisar bem que todos os municípios de Santa Catarina estão recebendo alguma coisa, um valor. São 190 municípios, se eu não me engano, no valor de R$350 mil. 148 municípios recebendo na conta R$350 mil. Algum dano que a chuva fez, e por aí vai. São 129 municípios, R$500 mil. 14 municípios, R$1,5 milhão. E aí eu quero ler aqui os municípios que receberão R$1,5 milhão. Eu acho que eu, quando fui prefeito e falei aqui, em 2018 tive a enchente, não recebi um centavo. E olha que tive estrago, e que o município gastou. E os municípios de Agronômica, Agrolândia, Aurora, Blumenau, Botuverá, Braço do Trombudo, Tuporanga, Laurentino, Lontras, Pouso Redondo, São João Batista, Trombudo Central, Urubici, Vidal Ramos receberão R$1,5 milhão. 3 municípios receberão R$2,5 milhões, Brusque, Rio do Oeste e Itaió. E Rio do Sul, R$5 milhões. É o que o critério mostrou, é o que realmente o Estado conseguiu repassar, e claro que tem muito a fazer, isso até não supera aquilo que foi o estrago, mas é o braço, é a mão do governo do Estado nesse momento ajudando os municípios. Passar então, obrigado Lucas pela explanação, e passar ao Francisco Martins, que use da palavra para que a gente possa passar a finalização.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de deixar um registro, né? Um abraço, trazer aqui o abraço do secretário Cleverson, da Secretaria da Fazenda, que, com certeza, gostaria muito de estar aqui, porque quem o conhece sabe, né, da pessoa sensível que era a essas causas, né? Mas que, infelizmente, em função de conflito de agenda, né, principalmente, claro, final de ano, muitas contas para pagar, né, já que ele, digamos assim, ele cuida dos cofres do Estado e, infelizmente, em função dessas agendas, ele não conseguiu estar aqui. De qualquer maneira, né, ele nos incumbiu aqui de dizer, né, falar, trazer aqui a mensagem da Secretaria da Fazenda e dizer, né, de antemão que a Secretaria da Fazenda continua e sempre estará de portas abertas, certo? Bom, a Secretaria da Fazenda, né, aliás, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, claro que longe, né, de atender ou de trazer a solução para os problemas do setor empresarial, ele tentou, da sua forma, ou de alguma forma, amenizar, né, esses problemas. Então, basicamente, houve uma postergação, né, lá em outubro, da postergação do pagamento do ICMS, né, relativo a outubro a março de 2024. Ele jogou, digamos assim, o prazo de vencimento 3 meses para frente, com relação àquelas empresas que estão no regime normal de apuração do ICMS. Com relação às empresas do Simples Nacional, e aqui já abro, né, um parênteses, os estados e os municípios como um todo, desde 2007, quando foi editada a Lei Complementar 123, perdeu uma certa autonomia com relação à legislação tributária referente ao Simples Nacional, né? Houve uma centralização, de certa forma, como eu falei, nós perdemos uma autonomia. Tanto é verdade que, no específico aqui, dos vencimentos dos tributos do Simples Nacional, quem definiu, né, a postergação ou a prorrogação foi o Comitê Gestor do Simples Nacional. Os estados têm assento? Tem assento, mas, como eu falei, de forma geral, né, nós não temos essa autonomia legislativa como nós temos com aquelas empresas que enquadradas no regime normal de apuração. Então, de qualquer maneira, né, houve essa postergação do ICMS. Outro movimento feito aqui pelo Estado foi com relação à liberação, né, das importações por meio de outros portos que não de Santa Catarina. A nossa legislação tributária, ela prevê que, para a concessão de benefícios fiscais, né, para atrair todo esse movimento, as empresas teriam ou têm que importar por portos e aeroportos de Santa Catarina. Em função, né, de todo esse problema gerado, né, pelas enchentes e outros problemas, Santa Catarina, temporariamente, né, permitiu que esses desembaraços, né, essa importação, ela fosse desembarcada em outras unidades da federação, não prejudicando as empresas, né, que fazem negócios aqui em Santa Catarina. Além disso, também, nós prorrogamos o que nós chamamos de obrigações acessórias. O que seria isso? São aquelas obrigações que as empresas têm que, mensalmente, né, aquelas informações econômicas fiscais, que as empresas têm que encaminhar para a Secretaria da Fazenda. Então, também, nesse aspecto, né, houve esta liberação temporária, né, postergando o prazo dessas entregas. Bom, e, claro, outubro tínhamos uma realidade, infelizmente, né, como já relatado aqui, em novembro, novamente sofremos os mesmos problemas. De formas que tudo que eu falei aqui, né, que valia para um certo período, ela vai ser prorrogada, né, algumas coisas do Simples Nacional, por exemplo, já foi prorrogada. Nós estamos editando um novo decreto agora também para postergar novamente o ICMS das empresas do Simples Nacional e também com relação às liberações das obrigações acessórias, certo? E com relação aos portos também, que encerrou agora em novembro, ele foi postergado para 31 de dezembro. Ou seja, nós também acompanhamos, né, este movimento, esses danos novamente causados pelas cheias no Estado. Eu anotei aqui, né, o presidente Onildo fez algumas observações ali, embora um pouquinho rápido, Onildo, né, e peço desculpas aqui por não ter conseguido, talvez, registrar
digamos assim, as demandas na área tributária, né? Então, o presidente Onildo falou aqui, isenção do Simples Nacional. Como eu falei, né, isenção e algum outro benefício com relação a parcelamentos. Como eu falei, os estados perderam essa autonomia. Então, assim, claro que esse pleito poderá ser feito via Secretaria da Fazenda, mas nós, infelizmente, nesse caso, teremos que encaminhar para o grupo gestor, né, do Simples Nacional, né? Como eu falei, nós não temos mais condições de forma unilateral, fazer esse movimento, né, para trazer qualquer benefício, né, ou qualquer, digamos assim, ação que venha a beneficiar empresas do Simples Nacional. Que a gente sabe que, pelo menos a grande maioria do comércio, né, presidente, ele está enquadrado, né, nesse conceito ou nesse regime de simplificação tributária. Com relação aqui a benefícios, isenções, né, ou, digamos assim, alguma anistia ou remissão com relação ao ICMS, né, também nós temos alguns requisitos formais, que seria o encaminhamento de alguma proposta, né, por Santa Catarina, neste caso, de uma proposta junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. Bom, o Conselho Nacional de Política Fazendária é um conselho que é composta por membros de representantes de todos os estados da federação. Qual a grande dificuldade? É que todas as decisões nessa ordem, ou isenção, né, anistias, remissões, né, ou perdões de uma forma geral, né, na área do ICMS, ele depende de decisão unânime de todos os estados. Então, assim, se eventualmente um estado não quiser, infelizmente a gente não consegue avançar né, nessas propostas de Santa Catarina. Com relação ao IPVA, sim, o Estado de Santa Catarina tem mais autonomia, né? E confesso para vocês que, historicamente, claro, né, como já foi comentado aqui, historicamente, eu acho que, né, eu sou catarinense também do sul do estado, eu não lembro, né, de ter, digamos assim, essas intempéries ter causado tantos danos, né, num curto espaço de tempo. E nós realmente, pelo menos o Estado, não estou falando só da Secretaria da Fazenda, mas o Estado como um todo, ele nunca enxergou muito essa questão de trazer, amenizar ou favorecer de alguma forma com relação ao IPVA, certo? Então, para mim, pelo menos particularmente, é uma novidade, certo? Mas, enfim, né, é um pleito que poderá ser encaminhado, né? Com relação aqui, Onildo, e depois, claro, se tu quiseres complementar, por favor, ao programa de incentivo ao consumidor, né, para motivar o consumidor ao consumo. Não é de hoje, né, até em momentos assim, momentos tranquilos, digamos assim, do ponto de vista econômico, né, e climático, a Secretaria da Fazenda já fez muitos estudos. Eu, pessoalmente, fui a outros estados, principalmente São Paulo, conhecer a nota fiscal paulista, né, e o que a gente percebeu dentro desses nossos estudos é que ficaria muito oneroso para o Estado de Santa Catarina implementar qualquer programa desta ordem, certo? Ou seja, o que a gente percebeu é que os estados... Aí, claro, eu estou olhando do ponto de vista, Onildo e presentes, do ponto de vista da arrecadação tributária, né? Seria mais oneroso os gastos, né, do que propriamente o resultado, ou seja, o custo-benefício não seria atendido nessa hipótese, né? Então, além disso, neste caso, ou neste momento, né, o que se tem, né, é que um programa desta ordem ele demandaria muito estudo, ou estudos novamente, projetos de lei, assim, dispêndio de recursos humanos da Secretaria da Fazenda, que, claro, nós não temos tantos assim, né? Dispêndio de equipamentos, de hardware, de software, ou seja, particularmente eu, né, na minha experiência como servidor fazendário, né, de 33 anos, eu não vejo, né, presidente, assim, num curto espaço de tempo nós atendermos, né, mesmo que houvesse digamos assim, uma vontade política do Estado de atender essas demandas. Bom, resumindo, como eu falei no início, o secretário Cleverson, né, enfatizou, destacou que a Secretaria da Fazenda, né, permanece, sempre estará de portas abertas. Então, presidente, né, a minha sugestão é que a FCDL,
isoladamente ou junto com outras entidades empresariais, né, façam os encaminhamentos. Vocês podem ter certeza, nós, técnicos da Secretaria da Fazenda, embora seja, como eu falei, uma área técnica, nós temos essa preocupação, né, do dinheiro público, né, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, para trazermos recursos públicos para financiar as políticas públicas do Estado, né, principalmente nesse momento. Nós, em que pese isso, nós somos muito sensíveis a essa questão empresarial, né, seja do comércio, seja da indústria, seja dos prestadores de serviços, certo? Então, de novo, enfatizando, seremos, assim, trataremos com muito carinho todas as demandas que chegarão e analisaremos com muito carinho, claro, buscando sempre essa questão do equilíbrio, né, do fluxo financeiro do Estado. O Estado, né, vejam a situação, o Estado, ao mesmo tempo que tenta, de alguma forma, ajudar as empresas, né, postergando a arrecadação tributária, ele tem um dispêndio maior, né, como foi falado aqui nessa audiência, certo? Mas, de novo, estamos e continuaremos sempre à disposição para qualquer encaminhamento do setor empresarial, né, diretamente, ou via essa Casa Legislativa. E, claro, permaneceria aqui à disposição, né, para quaisquer outros esclarecimentos. Obrigado, Francisco. Tenho certeza que o presidente vai fazer. O documento será encaminhado ao secretário da Cleverson Silva, que tem nos atendido muito bem na Secretaria de Estado. Então, finalizando a mesa, eu quero, 2 pessoas já pediram aqui para fazer uso. O diretor da Fiesc, Carlos Curtis, por favor, fique à vontade. Muito bom dia a todos, em especial ao deputado Emerson, a Federação das Indústrias, que aqui represento, que o presidente Mário está em viagem representando a Confederação Nacional da Indústria junto à COP, em Dubai. Mas a preocupação nossa com esse tema é muito grande, não só com as indústrias, mas como o comércio de um modo geral, e os serviços, e a própria população. Então, nesse sentido, eu queria trazer aqui a palavra da Federação, irmanada aqui com os nossos companheiros da CFCDL, para apoiar as reivindicações que aqui foram feitas. Certamente vai ser tema de discussão em reunião do COFEM, e a gente vai fazer esse apoio, né, presidente, com todas as entidades que compõem o setor empresarial de Santa Catarina. Mas adianto aqui o apoio, a preocupação da Federação das Indústrias e o reconhecimento do trabalho que foi feito pelo Governo do Estado, com a Secretaria da Fazenda, com quem nós temos excelente relacionamento, mas pelo Governo do Estado de modo geral, Defesa Civil, o governador em especial, também com a Assembleia Legislativa, e endosso aqui as palavras do nosso prefeito de Rio do Sul, em que nós temos medidas de curto, médio e longo prazo, e além da questão econômica, da questão social, nós temos medidas técnicas que não podem ser adiadas, nós temos que tomar providências para que isso... cheias são circunstâncias do nosso Estado, elas ocorrerão de novo, e nós temos que, mais do que nos reunir para ver o que aconteceu, tomar medidas que protejam o futuro. Então, o apoio, o reconhecimento do trabalho dos senhores da Federação das Indústrias e a nossa solidariedade para o que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Gostaria de saber se o representante do presidente do FEComércio quer fazer uso da palavra. O Helder? Não? Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Fazer uma colocação, uma pergunta? Sofreu o comércio, sofreu a indústria. E o que eu quero dizer é
Então, a minha sugestão é que se pense de forma mais ágil para que as empresas tenham esse retorno rápido, para que não sofram tanto como nós lá na nossa cidade nós sofremos. Eu agradeço a sua oportunidade, parabéns, Ronildo, por ter tido essa condição de nos trazer aqui para a gente estar conversando a respeito disso, e eu acho que a palavra de ordem é agilidade. Obrigado. Parabéns pela colocação. O setor público ele tem que ser menos burocrático, né? O que tem atrapalhado a vida do nosso cidadão brasileiro é a burocracia, infelizmente. Eu tenho conhecimento de São João Batista, que da sua enchente, da sua maior enchente da história, até hoje ainda tem pontes de madeira caindo. Mais uma vez, agora outra ponte foi levada, porque foi feita de madeira, e a Guarda da Defesa Civil Nacional e também do Estado essas obras. E que esses recursos que vão ser repassados aos municípios aí, deputado Oscar, que a gente peça agilidade sem burocracia. Que se coloque no sistema de defesa civil, município de Rio do Sul, está aqui, coloca os 5 milhões na conta e presta conta. Coloca 1,5 milhão na conta de São João Batista e presta conta. Não você tem que preencher todo o cadastro de não sei o que, e vai. E às vezes não consegue nem contemplar o município, porque às vezes tem uma negativa, ou tem isso, tem aquilo. Se é urgência, emergência, é urgência, emergência. Vai lá e deposita. E depois presta conta. Não prestou conta, certo? Vai ter as consequências. Esse que tem que ser o setor público. Ele tem que ser o contrário. Ele faz o inverso da coisa. Não é? É para isso que a gente precisa agilizar as coisas. Tem que ser o inverso. Vai lá, deposita, presta conta. Não prestou conta corretamente, foi lá, feita a fiscalização, aí tem as consequências. Agora a coisa não. A coisa você pede um livro de pedidos para quê? Para que o dinheiro não entre. Só pode ser isso. Aconteceu comigo em 2018. R$1 milhão de prejuízo. Sabe quanto caiu na conta do governo federal? 70 mil. Porque tudo que foi estragado na cidade não valeu. A rua que perdeu todo o calçamento, a ponte que teve avaria, não recebemos nada. 70 mil do governo federal. Então é isso que o setor público hoje, às vezes, desanima por causa dessa situação. E tenho certeza que o governo do Estado vai, com certeza, fazer menos burocrático e a gente cobrar, através dos nossos deputados federais, ligados ao governo federal, agilidade na liberação do FGTS, que a gente vai pedir também. Passar a palavra... Obrigado, presença de todos. Já passar a palavra... Opa, desculpa. Por favor. Nada, imagina. Fica à vontade. Sem alteração das condições originais, colocando aí 3 parcelas no final das operações vigentes. Temos opções de reperfilamento de dívidas, ou seja, renegociação com carência de até 6 meses. Temos estudos e acionamento dos seguros também envolvendo o agronegócio. E também gostaria de destacar aqui que temos ações já em implementação envolvendo a nossa Fundação Banco do Brasil. Nós iniciamos uma campanha de arrecadação envolvendo a sociedade civil. Nós tivemos um aporte inicial de R$500 milhões da Fundação Banco do Brasil, sendo que parte desses recursos já foram executados em 3 municípios. Nós já temos outros 6 municípios com confirmação de execução dos recursos nos próximos dias. Estamos já com uma sinalização positiva de outro aporte da Fundação de mais R$500 milhões, com o intuito de conseguirmos atender a todos os 14 municípios em situação de calamidade e também atender aos municípios que têm uma quantidade elevada
Wagner de desabrigados e desalojados, conforme o relatório que recebemos da Secretaria de Estado de Assistência Social. E também nos colocamos à disposição aqui para qualquer interlocução necessária para discutirmos de forma mais aprofundada essas ações e que o Banco do Brasil também pode fazer para contribuir ainda mais com toda essa discussão aqui, maravilhosamente conduzida pelos senhores. Então, obrigado, a gente se coloca à disposição e parabeniza pelo trabalho executado. Contem conosco. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela presença, pelo uso da palavra. Como é que é o teu nome? Marcelo. Marcelo. E também toda a sua equipe junto aqui. Passar a palavra ao presidente Onildo para fazer as considerações finais. Mais uma vez, agradecendo em nome da FCDL e de todos os lojistas e nossos mais de 43 mil associados, ao deputado Emerson e a todos que conduziram essa Assembleia. Agradecer a presença dos prefeitos, o prefeito de Agrolândia, José Constante, o prefeito Tomé de Rio do Sul, os presidentes CDLs, minha diretoria que nos acompanham. Dizer que o secretário Cleverson tem sido muito atencioso com todas as nossas reivindicações e nós precisamos também agradecer o chefe de gabinete, Júlio, que está aqui presente, que leva as demandas até o secretário Cleverson. Dizer que nós precisamos criar, e temos um canal direto lá na Secretaria da Fazenda, para que a gente leve essas demandas. Temos aqui um ofício, um documento para protocolar com os senhores, onde tem todas as reivindicações que falei agora há pouco, para que a gente possa juntos acharem soluções a médio, a curto, médio e longo prazo. Quero fazer coro à fala da presidente da CDL São João Batista, que pede agilidade nas ações, que a gente sabe do esforço do governo do Estado, mas cada vez mais a gente peça que seja ágil nessa tomada de decisões. Com relação ao BRDE, Badesc, Banco do Brasil, Marcelo, Marconi e Ari, gostaria de um cronograma e um canal direto para que a gente possa, entre a FCDL e essas instituições, saber de todas as ações e no que é possível a gente levar para nossos associados e nossas CDLs. Então, nós podemos criar esse canal, temos aqui os nossos representantes e a nossa equipe, para criar o canal com essas 3 instituições que estão aqui presentes, para que a gente possa levar tudo o que está acontecendo e o que é possível fazer pelas nossas empresas. Também, de uma forma também de agradecimento a todos os senhores que têm o seu tempo de seus afazeres. Quero registrar a presença também do nosso vice-presidente Célio, lá de Praia Grande, que também passou por dificuldades nos últimos dias com um tornado que ocorreu, está aqui também fazendo, junto com a nossa diretoria. E agradecer mais uma vez, dizer que nós temos que dar um próximo passo, deputado. Não podemos simplesmente ficar somente num discurso e numa reunião. Temos que dar um próximo passo para que essas ações e tudo que foi discutido aqui no dia de hoje sejam efetivamente chegarem a quem precisa. Realmente os nossos empresários e toda a estrutura das cidades, como está sendo atendida pelo governo do Estado. Muito obrigado a todos pela oportunidade e contem conosco na FCDL Santa Catarina. Muito obrigado, Anildo. Obrigado a todos os convidados. Obrigado à mesa. Deus abençoe a todos. Obrigado. Anildo, como eu falei para ti aqui também, estamos à disposição, eu, o deputado Oscar, a bancada. Se tiver algum projeto de lei, alguma ideia que possa trazer para nós aqui, a gente já encabeça e já está me dando também. Vou protocolar o documento, então. Ótimo, vamos lá. Obrigado.